Governadores pedem distribuição mais justa de recursos em café da manhã promovido pelo presidente do Senado. Plenário aprova projeto que garante vaga em escola para dependentes de mulheres vítimas de violência. E projeto que torna mais rígida a lei antidrogas é aprovado em 2 comissões. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Uma distribuição mais justa de recursos entre União, estados e municípios. Foi o pedido dos governadores que se reuniram hoje com os chefes do Executivo e Legislativo na residência oficial da Presidência do Senado. 25 governadores e vice-governadores participaram do café da manhã na residência oficial da Presidência do Senado. Apenas os governadores do Paraná e do Amazonas não vieram ao encontro organizado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente Jair Bolsonaro, que participou do início da reunião, pediu a união de todos para melhorar a situação econômica do país. Estamos no mesmo barco e o mar não é de almirante. Mas se nós juntos dermos as mãos e focarmos realmente naquilo que interessa para o nosso povo, para o nosso Brasil, nós podemos sair dessa situação que nos encontramos. Os governadores foram unânimes na posição favorável à necessidade da reforma. Eu, por exemplo, do meu estado, no mês de janeiro, só o déficit da Previdência foi 40 milhões de reais que eu tive que tirar dos cofres do estado. E se não for aprovadas as reformas, eu só consigo governar até o mês do final do mês de junho. Embora haja discordâncias em relação ao texto. É preciso retirar da proposta aqueles pontos que inviabilizam qualquer tipo de deliberação, a exemplo da capitalização, de medidas antissociais contra os trabalhadores rurais e contra os mais pobres em geral. Mas eles pediram uma redistribuição mais justa dos recursos. Querem que chegue mais dinheiro para estados e municípios. Quem presta efetivo serviço à população são governadores e prefeitos. Isso é um entendimento do governo e agora nós precisamos dar os rumos, abraçando todos, tanto as reformas do governo federal quanto aquelas que são necessárias para os estados e municípios. Os governadores entregaram aos presidentes da Câmara e do Senado uma carta com 6 reivindicações, segundo eles, fundamentais para o reequilíbrio das contas. Entre elas estão a securitização das dívidas dos estados e do Distrito Federal e o avanço da PEC, que aumenta gradativamente de 21,5% para 26% o repasse de recursos para o FPE, Fundo de Participação dos Estados. Na carta entregue também ao Executivo, os governadores pedem ainda a implementação do plano de ajuda aos estados prometido pelo governo, a compensação aos estados exportadores em decorrência da Lei Candir, a reestruturação do Fundeb e o repasse de recursos pela exploração do pré-sal. Cada um desses 6 pontos, daqui a uma semana, será respondido pontualmente. O que vai fazer com o item 1, item 2, item 3? É isso. Nós trabalhamos de maneira clara e de maneira objetiva com os governadores. Então, eles vão ter uma resposta para cada um dos questionamentos. Mais uma vez foi protelada. Daqui a uma semana é que o governo vai se posicionar. Tem pontos que vai depender de ação no Congresso Nacional, como a questão da sessão onerosa, que acho que isso vai caminhar rapidamente até em meados de junho. A sessão onerosa deve estar resolvida tanto na Câmara quanto no Senado. E temos também a expectativa de abordar outros pontos que foram colocados pelos governadores, como a questão do Plano Mansueto, que é a possibilidade da retomada da contratação de créditos por parte dos governos estaduais. Se o Estado brasileiro, o país, não tem recurso para investir, imagine como estão os estados e os municípios. Então, se a gente quer efetivamente redistribuir a arrecadação, a gente primeiro precisa ter arrecadação. Precisa ter caixa, precisa equilibrar as contas. E por isso a importância da reforma, mas que ela esteja, a reforma da Previdência, ela esteja como foco principal de um processo de reequilíbrio das contas do Estado. Mas que a gente possa, paralelo à reforma da Previdência, discutir a sessão onerosa do bônus de assinatura
com divisão com estados e municípios, que o governo federal já se manifestou que quer fazer. E essa semana, antes da reunião dos governadores com os chefes dos poderes executivo e legislativo, secretários estaduais de Fazenda e de Planejamento também se reuniram aqui em Brasília para debater o problema do déficit nas contas públicas. Vamos conversar com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale, que acompanhou a reunião. Boa noite, Antônia. Boa noite, Ni. É verdade. Essa reunião foi bem interessante, porque conhecedor dos apertos dos caixas estaduais, o governo federal está buscando o apoio dos governadores. Essa reunião é uma prova disso. Ele quer aprovar a reforma da Previdência. Mas se o governo quiser que os governadores pressionem os deputados e os senadores de seus estados, que são quem vota aqui, vai ter de fazer concessões na reforma e em outros temas de interesse dos estados. Na reforma, a gente já sabe, tem a questão das aposentadorias rurais, do BPC e algumas outras. Mas, além disso, o governo terá de manter na proposta o item que prevê a aplicação automática da reforma para os servidores estaduais. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que agora é o secretário de Fazenda de São Paulo, foi enfático. Para ele, a frase é aspiada. Seria um erro muito grande deixar a reforma dos estados ser feita nas assembleias estaduais. E ele sabe bem onde aperta o calo. Ele e os demais secretários avaliam que a reforma não vai trazer resultados de curto prazo, Ni. E os secretários indicam algum caminho para os estados saírem do vermelho? Pois é, não tem aí uma receita pronta não, Eni. Como bem frisou o secretário de Planejamento e Orçamento do Ceará, Ataliba Barreto, que também participou do seminário da Fundação Getúlio Vargas, e os cearenses têm um modelo de gestão que deveria ser observado mais de perto. Há quase 30 anos, os governos cearenses mantêm o Estado com as contas públicas equilibradas e com investimentos em áreas que realmente melhoram a vida da população. Um exemplo é a educação. Ano passado, o Ceará foi o maior investidor sobre a receita corrente líquida nessa área. O resultado é que os estudantes da rede pública de ensino do Ceará estão entre os mais bem avaliados do país e têm um dos menores índices de evasão escolar. E isso não acontece por acaso, é fruto de uma cultura de responsabilidade fiscal, aliada à política de gestão eficiente. Em 2003, o Estado criou o IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Profissionalizou a administração pública, colocando técnicos nos cargos de comando e implantou a gestão por resultados, Ani. E como é que funciona esse sistema de gestão, Antônia? Então, esse sistema de gestão, ele é conhecido na teoria, todo mundo que estuda administração conhece, é dos sistemas mais modernos. Ele é assim, o governo pactua com cada secretaria ou com cada órgão, público o serviço que vai ser entregue, as metas anuais e os indicadores para avaliar o alcance dessas metas. Segundo o secretário de Planejamento e Orçamento do Ceará, nem as mudanças de governadores e de partidos desse período todo interferiram nessa filosofia, porque a população reconhece a qualidade do trabalho e vincula os bons serviços prestados à sociedade à gestão das contas públicas. O Ceará aponta um caminho. Como disse o secretário de Fazenda de lá, não tem um milagre, não tem uma receita pronta, mas esse caminho pode surtir efeitos positivos e de forma bem rápida nas contas, tanto dos estados quanto da União, Meni. Antônia, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Mais pessoas poderão ter armas no Brasil. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro autoriza diversas categorias profissionais a portar armas de fogo. O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. Pelas novas regras, alguns dos profissionais autorizados a portar armas são instrutores de tiro, colecionadores ou caçadores, políticos eleitos de vereadores a presidente da República, advogados, moradores de áreas rurais, jornalistas que atuem na cobertura policial, conselheiros tutelares, agentes de trânsito, motoristas de transporte de cargas e valores e funcionários de segurança privada.
Essas categorias não vão precisar comprovar a necessidade do exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física para portar armas. Após o decreto, as ações da maior fabricante de armas de fogo no Brasil dispararam 21% na Bolsa de Valores de São Paulo. E a demanda por armas deve continuar aumentando com a mudança na legislação. Sou contra, eu acho que vai aumentar mais, né? Sem estar liberado já tem tanta violência, imagina com todo mundo com arma, né? Eu acho que essa não é uma boa estratégia para combater a violência. Ele está colocando a responsabilidade na população, no povo. Hoje a quantidade de armas aumentando, isso pode aumentar também a criminalidade, mas aquele cidadão que tem consciência, que tem a possibilidade de ter uma arma dentro de casa para se defender ou para qualquer coisa do tipo, eu acho válido sim. O decreto também aumentou a quantidade de munição que os portadores de armas podem comprar de 50 para até 5 mil cartuchos por ano. Uma das poucas coisas que o Bolsonaro acertou foi essa. Em sua campanha ele prometeu isso. Ele não está fazendo nada mais do que o que ele prometeu em campanha. E eu acho que essa medida dele ela é corretíssima. Senadores contrários à ideia já apresentaram um projeto de decreto legislativo para impedir as mudanças. Também apresentaram ação ao Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação das novas regras. Esse decreto é um liberou geral sobre o uso, posse, porte e comercialização de armas de fogo no Brasil. A condição de que cada cidadão passar a ter uma arma trará mais insegurança. Isso é uma volta ao estado da barbárie. Mas o mais grave, permite que menores de 18 anos, com autorização de um dos pais, possam praticar tiros em estandes de tiros. Eu não tenho dúvida que se hoje o Brasil é o país que mais tem mortes por arma de fogo no mundo, agora, liberando para todas essas categorias, esse decreto, na verdade, é um estatuto do armamento. E vai ser para benefício da população brasileira, para a segurança das pessoas, para legítima defesa do cidadão que faz a opção e nos limites da lei e do decreto. Então pode ingressar em juízo aonde quiser. A estagiária Marília Sena trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. E o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza as regras sobre o direito ao porte de armas, que nós vimos na reportagem, repercutiu no plenário. O presidente Bolsonaro, com coragem, mais uma vez demonstra o grande respeito e apreço que tem pela democracia. A população brasileira, em mais de 64% dos seus integrantes, disse em 2005 ser favorável ao direito à legítima defesa. Só quem tem porte de arma liberado nesse país hoje são os marginais que vão facilmente ao mercado paralelo e compram o que eles quiserem. E esse tema foi amplamente debatido, presidente, durante as eleições. Todo mundo que votou em Bolsonaro votou sabendo a sua posição de total respeito à vida. Violência chama violência. O Estatuto do Desarmamento, que nós temos aí há mais de 10 anos, os dados são claros. Houve uma redução significativa de mortes por arma de fogo. Todas as avaliações feitas pelos institutos de pesquisa mostram isso claramente, inclusive com a avaliação do que é o sentimento da população. Mais de 60% da população brasileira não concorda da utilização de arma. O que nós tivemos agora com a decisão presidencial é o porte de arma ampliado para várias categorias no campo, por exemplo. Quanto mais arma na mão da população, mais difícil a atuação da polícia. O presidente Bolsonaro continua pensando que vai governar o Brasil por decreto. Os decretos do Bolsonaro, eles têm eficácia imediata. Isso é um absurdo. O Congresso não pode concordar com isso. Ora, nós reclamamos do uso continuado da exorbitância da edição de medidas provisórias, muito mais de decretos inconstitucionais, modificando a legislação e achando que é menos complexo do que é, na prática, governar um país com os problemas que o Brasil tem. O
O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que garante vaga em escola para dependentes de mulheres vítimas de violência. Mais um projeto da pauta feminina foi aprovado pelos senadores. A proposta altera a Lei Maria da Penha para garantir a matrícula dos dependentes da vítima de violência doméstica e familiar em escola de educação básica mais próxima do domicílio. Essa proteção especial não é luxo, é necessidade absoluta. Os senadores também aprovaram um projeto que facilita o georreferenciamento de imóveis rurais. Pela proposta, os donos de imóveis rurais podem ficar dispensados de apresentar carta de anuência de seus vizinhos na hora de registrar os limites do terreno com base em georreferenciamento. O projeto, senhoras e senhores senadores, ele tem apenas um objetivo, que é a desburocratização da averbação do georreferenciamento de todas as propriedades rurais do país, sejam pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Os senadores também aprovaram um projeto de lei que revisa as taxas dos cartórios do Distrito Federal e territórios. O texto retorna à Câmara dos Deputados. Foi aprovada ainda a medida provisória que transfere a Junta Comercial do DF, que estava vinculada à União, para o Distrito Federal. O Brasil caminha para ter uma nova política de drogas, com atenção às comunidades terapêuticas e reinserção social de dependentes. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira em reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos. O projeto começou a tramitar no Congresso em 2010. Há 2 semanas, os senadores resolveram adiar a discussão para esta quarta-feira. O projeto de lei da Câmara altera a atual lei de drogas e muda ainda outras 12 normas legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Consolidação das Leis do Trabalho e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Emprego para ressocializar pessoas com problemas com as drogas. Recursos de contribuintes para manutenção de instituições que atendem usuários. Estabelece a internação voluntária e involuntária do dependente. Traficante chefe de quadrilha ganha pena maior, mas o juiz pode reduzir a pena, levando em conta a quantidade de droga apreendida. As comunidades terapêuticas ganham destaque no projeto de lei, que deverão trabalhar a abstinência do dependente com adesão e permanência sempre voluntárias. O problema da droga é um problema muito complexo que exige soluções complexas. Então a gente precisa deixar que o usuário tenha o direito de escolher o tipo de tratamento, de acolhimento que ele quer. Então esse projeto ele vai ao encontro dessa necessidade da família, dos usuários, das pessoas que têm problemas com drogas no país, ampliando o formato de cuidado com essas pessoas, principalmente. E antes da votação do projeto original da Câmara, foi lido o novo texto do senador Humberto Costa. A proposta resgatava emendas aprovadas em outras comissões, como o uso do canabidiol para fins medicinais e o porte de pequenas quantidades de drogas, que fariam a diferença entre o usuário e o traficante. Não é porque o indivíduo não precise de castigo, mas é porque a prisão no Brasil está sendo o maior foco de alimentação do crime organizado, inclusive do tráfico de droga. Nós não podemos deixar em aberto o que é tráfico e o que é usuário de drogas. Porque dos 63% de mulheres que estão presas por tráfico de drogas, porque a maioria por tráfico de drogas, geralmente não estariam, ou pelo menos mais da metade, não estariam presas se essa definição o Congresso tivesse assumido para si. Mas a proposta nem chegou a ser votada. A maioria dos senadores aprovou o projeto original da Câmara dos Deputados. O traficante sempre vai dar um jeito de cada vez mais aliciar esses pequenos traficantes para poder satisfazer o seu comércio. Eu mesmo, por diversas vezes, já autuei em flagrante
traficantes com 3 papelotes de cocaína, mas que eu provei com a quantidade de cédulas que ele estava, que o Estado foi ineficiente na sua função de flagrar ele quando estava com 60, 70, 80, 100 papelotes de cocaína. Então você não pode objetivar um comportamento subjetivo. Mostra que os senadores estão bem alinhados com o que as pessoas estão querendo do lado de fora. Tratamento humanitário para os dependentes químicos, tratamento, buscar auxiliar hoje essas comunidades terapêuticas, hoje com o olhar público, com o olhar do poder público, trazer para eles a reinserção social do dependente químico, através de dar a ele a possibilidade, através do Sistema S, muitas vezes, de uma escolaridade, de uma profissionalização. Entre a tolerância zero e a política de redução de danos, mais uma proposta de regulamentação do uso da maconha para fins medicinais vai ser debatida na Comissão de Direitos Humanos. Sabrina e Daniel são 2 exemplos da evidente melhoria dos sintomas. As estimativas apontam que cerca de 400 mil brasileiros com Parkinson's, Alzheimer, síndromes convulsivas, lesões cerebrais e outras doenças resistentes aos tratamentos convencionais poderiam ser beneficiados com uma substância componente da maconha. Mas o óleo importado custa caro e a posse da planta é considerada crime. Em torno de R$2.000, isso varia de acordo com dólares. São $200 por seringa, minha filha usa 2 por mês. É um custo muito alto, além da burocracia, a dificuldade do acesso, sendo que esse medicamento pode ser produzido a um custo de 10% desse valor. Uma sugestão legislativa de autoria da Rede Brasileira de Redução de Danos, propondo a regulamentação da maconha medicinal, será debatida na Comissão de Direitos Humanos. O tema, porém, não é inédito. Um projeto de iniciativa popular prevendo o uso industrial, terapêutico e recreativo da planta tramitou por várias comissões do Senado sem conclusão final. Na contramão dessa proposta, a política de drogas do atual governo acena com tolerância zero, mesmo para fins medicinais. Senadores da nova legislatura querem manter aberta uma alternativa segura para quem precisa de um tratamento eficaz. O que nós estamos avançando com a Anvisa no sentido de regulamentar o cultivo e o fornecimento desses produtos pelo próprio Estado, vedando o autocultivo, que pode realmente gerar um risco de consumo recreativo. E sem dúvida você tem que regulamentar, fiscalizar, evitar que ocorra qualquer tipo de desvio que vá ser vinculado a consumo recreativo. O que nós defendemos é atender a necessidade médica e isso precisa ser feito. Existem casos de convulsões graves em pessoas, crianças especialmente, que sofriam convulsões, 10, 12, 15, 20 convulsões ao dia, que ao tomarem o canabidiol voltaram a ter uma vida normal. Portanto, nós precisamos ter maturidade e precisamos ter coragem de encarar o futuro. Nós não estamos falando do uso recreativo de maconha, como que recreativo não tem nada. Nós estamos falando aqui de medicina, de pesquisa científica, e o Brasil precisa tomar consciência e se abrir a entender o que está acontecendo no mundo. Em reunião deliberativa, a Comissão de Meio Ambiente definiu quais políticas públicas vai acompanhar ao longo desse ano. Os senadores aprovaram também um projeto que faz alterações na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Na primeira parte da reunião foram aprovados os 2 requerimentos de acompanhamento de políticas públicas em 2019. Os senadores vão avaliar o Plano Agricultura de Baixo Carbono, de responsabilidade do Ministério da Agricultura, e a Política Nacional de Mudanças do Clima, instituída por lei em 2009. Também serão avaliados os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Esses compromissos foram ratificados pelo Congresso Nacional em 2016. O Brasil assinou o Acordo de Paris, comprometendo-se perante a sociedade brasileira e o mundo a reduzir suas emissões em 37% até 2025, em relação a 2005, e indicou uma redução de 43% em 2030 em relação ao mesmo ano. Proponho que aprovemos os 2 requerimentos e que eles sejam unidos em uma única avaliação abrangente da Política Nacional sobre Mudança do Clima, como merecido destaque para o Plano ABC. Em votação, os 2 requerimentos, o número 8, número 13 de 2019 da CMA, aqueles que aprovam permaneçam como estão.
aprovados os requerimentos. Os senadores aprovaram ainda projeto que altera a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Pela proposta aprovada, prefeitos que não executarem planos de contingência de proteção e defesa civil passarão a responder por crime de improbidade administrativa. Outra medida aprovada determina que a remoção de comunidades situadas em áreas de risco ou atingidas por desastres naturais deverá ser acompanhada obrigatoriamente por psicólogos e assistentes sociais. Entendemos que a proposição em tela preenche lacunas ainda existentes na Lei 12.608 de 2012 e que sua aprovação contribuirá para que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil avance no sentido de promover a segurança da sociedade brasileira em relação aos desastres. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.